Vai lá, papá. Vai lá, papá. Vai lá, papá. Vai lá, papá. Pessoal, bom dia. Então, hoje nós vamos... tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo? Então, hoje nós vamos trabalhar um pouco, pessoal, com algumas... deixa eu admitir as pessoas aqui. Nós vamos trabalhar com algumas orientações para vocês sobre como é que o nosso curso vai se desenvolver aí, tá? Hoje, a aula vai ser sobre a coluna lombar e a coluna torácica, do mesmo jeito que a gente fez com a coluna cervical. Eu vou falar dos movimentos, eu vou falar dos movimentos da coluna torácica, dos movimentos da coluna lombar, e a gente vai também depois colocar os músculos aí dessas articulações, tá? Essa aula, pessoal, ela tá aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo o nosso canal lá do YouTube, né? Essa aula aqui, ó, tá? Extensão do tronco, essa aula aqui, ó, da coluna lombar e torácica, tá? Então, ela tá já lá postada, tá? O que eu queria combinar com vocês hoje é a gente... como é que nós vamos terminar o nosso semestre aí, tá? Então, nós vamos, hoje, essa aula já está postada lá, que é a aula da coluna lombar e coluna torácica. A aula passada também está lá no YouTube, essa aula aqui, ó, da coluna cervical, tá? Então, é só vocês entrarem no canal, quem não assistiu a aula de cervical pode assistir, e ao mesmo tempo assistir a aula da coluna torácica e coluna lombar. Nós temos ainda, até o final do curso, 3 aulas, tá? Essas 3 aulas serão a aula do dia semana que vem, né? Que é a aula do dia 22, a aula do dia 29 e a aula do dia 5, tá? Na aula do dia 22, nós vamos fazer os músculos tanto da coluna cervical quanto da coluna lombar. Eu vou passar para vocês aquela lista com os músculos, com os movimentos da coluna cervical e da coluna lombar, tá? Nós, na aula passada, a gente pediu que vocês fizessem aquele trabalho, mostrando quais são os músculos da extensão, flexão, rotação da coluna cervical. Hoje, a mesma coisa, nós vamos, depois de vocês assistirem a aula, que tem a cinética e tem a cinemática, aí vocês vão colocar também quais são os músculos responsáveis pela flexão, extensão, rotação e inclinação da coluna. Na próxima aula, que será no dia 22, a gente vai corrigir isso, tanto da cervical quanto da lombar. No dia 29, pessoal, nós vamos ter uma análise de movimentos, tá? Então, a gente vai aí analisar vários movimentos do tronco, do quadril, da coluna, tá? E vai ser uma preparação para a nossa avaliação final, que vai ser no dia 5, tá? No dia 5, então, a gente fecha aí o nosso curso com avaliação. O que vai ser a avaliação? No dia 29, a gente vai ver vários exercícios, eu vou explicar esses exercícios, falar os nomes dos músculos, tudo certinho, e vocês vão depois, então, no dia da avaliação, fazer essa avaliação, vou projetar ali o movimento, e vocês vão fazer a análise cinesiológica, tá? Então, essa vai ser uma das nossas formas
de avaliação. Nós vamos avaliar através dessa nossa prova, tá? Além dessa prova, além desse teste aí, dessa aula avaliativa que a gente vai ter no dia 5, nós temos aqueles trabalhos, né, que a gente já havia passado para vocês, que vão valer pontos também, e vocês vão fazer também um trabalho, que é um trabalho da análise cinesiológica de um movimento, tá? Isso pode ser feito individualmente também, não é necessário apresentar esse trabalho, vai ser mandado também pelo e-mail, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um gesto esportivo, por exemplo, chute no futebol, e vão fazer a análise cinesiológica do mesmo jeito que a gente fez naqueles exercícios da musculação, a gente vai fazer em relação ao movimento do esporte. Então, vocês vão escolher o chute, o fundamento de algum esporte, e com isso vocês vão trabalhar a análise cinesiológica, colocando o nome dos músculos, dos movimentos, tudo que a gente viu aí, que a gente vai estudar. Tá? Então, isso vai valer também como forma de avaliação. Certo? Então, nós temos a avaliação dos trabalhos que foram feitos, dos nomes dos músculos. Nós temos a avaliação, que é a aula avaliativa, que será no dia 5. E, além disso, o trabalho, que é o trabalho de análise cinesiológica de um gesto desportivo. Tá? Então, vocês vão fazer a análise de um gesto que será escolhido por vocês. Tá? Um fundamento de um esporte. Se você gosta de balé, você pode fazer um movimento do balé. Se você gosta de futebol, você pode fazer um movimento do futebol. Tá? Se você gosta do vôlei, você pode fazer, por exemplo, a análise cinesiológica do ataque no vôlei, da manchete, do saque, do que você quiser. Tá? Então, isso será nossos critérios aí de avaliação. Tá? Hoje, essa aula, para quem chegou mais tarde, ela está aqui, ó, no nosso canal lá do YouTube. É essa aula aqui, ó, coluna lombar e torácica. A aula passada é a aula da cinesiologia da coluna cervical. Então, quem quiser fechar o esqueleto axial, né, para ver os movimentos, para ver as características, são essas duas aulas aqui, ó. Aula de cinesiologia da coluna cervical e aula da coluna lombar e torácica. Essas duas aulas, né, elas vão gerar um trabalho que vocês vão fazer, que é justamente como a gente fez nas outras articulações. Vocês vão mandar para mim por e-mail quais são os músculos responsáveis pelos movimentos, tanto da coluna cervical quanto do tronco. O tronco envolve a coluna lombar e a coluna torácica. Tá? Então, é só mandar para mim por e-mail. Até o dia 5, né, que é o dia da nossa avaliação final, vocês vão fazer para mim esse trabalho da análise cinesiológica de um movimento esportivo. Pode ser do basquete, do vôlei, da natação, da capoeira, o que você quiser. Você escolhe o movimento, divide ele em fases e faz aquela análise para ver os movimentos que estão acontecendo, quais músculos estão trabalhando. Tá? Isso é para ser entregue no dia 5. Na aula que vem, do dia 22, nós vamos trabalhar com a correção desses exercícios, que seria a coluna lombar, coluna torácica e a cervical, os músculos e os movimentos ali. Vou falar para vocês, especificar cada um dos músculos que trabalham em cada um dos movimentos da coluna, corrigir esse exercício que vocês vão fazer. E no dia, na próxima, sem ser essa semana, no dia 29, né, no dia 29, nós vamos fazer também um fechamento. Aí eu vou mostrar, analisar vários exercícios de musculação, vários movimentos que vão ser os movimentos que eu vou cobrar de vocês no dia 5 para vocês fazerem a análise cinesiológica. Então, eu vou projetar o desenho no dia da avaliação, eu vou projetar esse desenho e vocês vão fazer a análise que eu já expliquei, vocês vão só mandar para mim também essa análise. Tá? Vai ser na hora ali, a gente vai desenvolver uma estrutura para poder receber essas avaliações suas. Certo? Basicamente é isso que nós vamos fazer até o final do semestre. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer aula prática, né? A cinesiologia é uma disciplina basicamente prática, né? E a gente só teve aula teórica. Então, vamos ver, de repente, semestre que vem, voltando, a gente pode, dependendo da disponibilidade de vocês também, marcar uma aula prática. Eu gosto de fazer aula sobre alongamento, análise do exercício da musculação.
a gente pode, de repente, fazer alguma aula prática fora do horário, a gente combina para vocês não ficarem prejudicados, porque, infelizmente, a cinesiologia, ela é boa de ser vista na prática. A teoria é interessante, você entender, você perceber, mas a prática, ela fecha, né? A prática, ela mostra o porquê de você ter que entender a cinesiologia, tá? Mas, para esse semestre, não deu. Vamos pensar para o semestre que vem, tá? Alguma dúvida, pessoal, que vocês tenham em relação até o nosso fechamento do curso, em relação à aula de hoje, alguma coisa que vocês queiram perguntar, vocês queiram tirar dúvidas? Estou à disposição. Não? Então, repetindo, hoje a aula está postada aqui, essa aula de coluna lombar e torácica. Se você quiser fechar o esqueleto axial, a aula de coluna cervical. Então, cervical, coluna torácica e lombar. Essas duas aulas fecham aí as nossas articulações. Próxima aula, eu vou colocar os músculos. A gente vai corrigir esses dois exercícios que vocês vão fazer. No final dessa aula, tem lá eu pedindo para vocês fazerem o exercício. Próxima aula, então, vai ser a correção desse exercício. A aula do dia 29, né, que será a aula também síncrona, vai ser uma aula da explicação, né, da análise cinesiológica de vários exercícios. E no dia 5, a nossa avaliação final. Eu gostaria, pessoal, que na aula que vem e na próxima estivessem todos presentes, porque é importante que a gente tire dúvidas, é importante que a gente troque um pouco ideias para que fique mais claro. E além disso, vocês vão no dia 5, além da avaliação final, vocês vão fazer também o trabalho de análise cinesiológica de um gesto que vocês queiram escolher, tá? Seja do vôlei, do basquete, do tipo de esporte que você quiser analisar, tá? Dúvidas, pessoal? Algum questionamento, alguma coisa que vocês queiram esclarecer? Então, eu vou deixar essa aula gravada também no canal. Se alguém tiver dúvida, pode me mandar no e-mail ou pode me mandar no WhatsApp, que a gente está aqui, o WhatsApp da turma. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição agora e em qualquer hora nos canais aí do WhatsApp e do e-mail. Tranquilo? Dúvidas, pessoal? Algum questionamento? Professor, Pois não. bom dia. Bom dia. O trabalho é individual, o exercício? Individual. É porque fica difícil reunir online, né? É preferível a gente fazer individual, porque fica mais complicado, assim, de fazer em grupo, né? Preferível fazer individual, mas vai reunir, né? Dá muita complicação. Eu acho melhor a gente fazer realmente individual. O que você acha? Tá bom, obrigada. Beleza. Beleza, né? Tá combinado, pessoal? Então, a aula tá lá postada e semana que vem a gente encontra. Se puder, todo mundo tá aí assistindo a aula que vem, que vai ser uma aula importante, como também a outra, e a avaliação no dia 5. Combinado? Alguma dúvida, pessoal? Que eu possa esclarecer? Eu vou deixar postado. Quem tiver dúvida, depois pode me mandar por e-mail ou pelo WhatsApp da nossa turma. Tá bom? Então, tá. Vou parar.